vocês sabem que eu sou a favor de a gente falar de finanças com os filhos, com as crianças, com os adolescentes de um jeito leve e divertido. Mas que jeito leve e divertido vai ser esse, Luísa, para falar com um negócio que meu filho não gosta? Pois aí que é o pulo do gato. Hoje eu vou dar umas dicas para vocês de como talvez dar algumas pitadas e informações financeiras para algumas crianças que gostem de basquete. Assim como a gente vai falar de basquete, eu vou dar dicas aqui para criança que gosta de hockey, para criança que gosta de futebol, tênis e assim por diante. Mas para acompanhar todas essas dicas e chegar na dica que pode ser o assunto que o seu filho gosta, você precisa se inscrever aqui no canal. Você precisa curtir o vídeo e apertar ali o sininho para saber quando tiver esses vídeos novos, legais e fazer todas essas informações chegarem a mais famílias, a mais crianças, para que todo mundo possa se desenvolver juntos. Então vamos lá, vamos falar dessas ideias de como falar de finanças para quem gosta de basquete? Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe dessa ideia que eu tenho. A gente precisa falar de finanças de um jeito que atraia as pessoas. E não adianta ficar forçando a barra e dando sermão na hora que a criança pede alguma coisa ou esse tipo de coisa. Também pode dar algumas pitadas ali, informações, mas sermão não é uma coisa que vai adiantar muito. E vocês sabem que, por que essa história de storytelling aí cresceu tanto e ganhou tanta popularidade? Porque quando a gente conta uma história para uma pessoa, a chance de prender a atenção dela e de que ela fique prestando atenção naquilo e, por consequência, memorize mais essa informação é muito maior. E dentro de basquete tem histórias incríveis que podem trazer variadas informações. Então, quando vocês estiverem assistindo um vídeo lá, um jogo da NBA, um jogo da NBB, enfim, o que for, você pode falar, sabia que eu ouvi história esses dias? E essas histórias que eu vou te contar agora, para você conseguir aproveitar esses momentos saudáveis e de um assunto que já seja do interesse da criança com quem você convive para falar de finanças. A primeira história que eu quero contar para vocês é a história de um americano chamado Anthony Walker. O Anthony Walker é um jogador que chegou aí para a NBA e jogou em times muito grandes. Ele jogou no Boston Celtics, jogou no Miami Heat também. E ele chegou a ganhar contratos que, somados ali, dão mais de 100 milhões de dólares. Para ser mais precisa, 108 milhões de dólares. Muitos jovens e muitas pessoas sonham muito em ganhar muito dinheiro, em ter fama. Eu queria ter o salário de um jogador da NBA, eu queria ser como essa atriz ou esse ator, enfim. Quando você contar essa história, você pode pegar o gancho do Anthony Walker, porque é o seguinte, apesar de ele ter ganhado toda essa quantidade de dinheiro, menos de 2 anos depois que ele se aposentou, ele decretou falência. Ele precisou vender o anel de campeão dele da NBA para poder pagar contas, de tão grave que era a situação dele. Quando você contar essa história, a minha sugestão é você mostrar para as crianças que não adianta ir só atrás de ganhar e ter muito dinheiro. É importante saber administrar esse dinheiro, saber cuidar dele, saber que não adianta ter um ganho muito elevado se você também tem gastos muito elevados, que é preciso sempre gastar um pouquinho menos do que você ganhou, sempre guardar um pouquinho e fazer planos para o futuro, inclusive porque a carreira dos atletas é uma carreira curta. Quando eles começam a ficar ali perto dos 40 anos, eles já não conseguem ter o desempenho físico que eles tinham na juventude e acabam perdendo lugar nos times para outros jogadores mais jovens. Então, essa história é muito legal, inclusive porque o caso dele foi tão emblemático que ele foi chamado por um grande banco de investimentos para virar palestrante, para virar educador financeiro e contar para outros jovens,
como é importante eles fazerem planejamentos financeiros e cuidarem melhor da grana. Outra ideia é pegar o gancho dessa história e falar o seguinte: não é porque o outro jogador chegou com um carrão no clube e comprou uma casa desse tamanho que você precisa repetir os comportamentos, que foi exatamente o que o Anthony Walker fez e depois acabou se dando mal. Então, não é porque... Aí você pode falar aí pro seu filho: nossa, filho, eu sabia que isso era exatamente que um cara que ganhava uma fortuna lá na NBA acabou se dando super mal. Então você não precisa ter as coisas que os seus colegas na escola têm. Não é isso que faz você ser melhor ou pior que eles. Não é isso que vai determinar o seu futuro. É muito mais importante como a gente planeja e como a gente administra o dinheiro. Existe uma estimativa que 60% dos jogadores de basquete da NBA fiquem sem dinheiro até 5 anos depois da aposentadoria. Isso é uma coisa muito grave e que tem a ver com isso que eu acabei de falar, com essa necessidade de aparecer, de mostrar como se você só fosse bem sucedido se você tivesse um determinado carro ou uma determinada casa, enfim. E a necessidade de você não ir atrás só de ganhar o dinheiro, mas de cuidar desse dinheiro também. Porque olha a quantidade de jogadores, e isso não é só porque eles são pessoas simples ou qualquer coisa desse tipo. É uma questão cultural, é uma questão de todos eles estão se comportando de uma maneira, então os outros acabam querendo se comportar da maneira parecida. E aí o que acontece? Mais da metade deles se dão muito mal depois. E muitas vezes isso acontece porque eles esquecem de planejar os impostos, esquecem de pensar no que eles estão... Se eles compram uma coisa, eles não pensam se isso é um passivo ou um ativo, se é uma coisa que vai retornar recursos para eles ou se só vai consumir cada vez mais os recursos que eles conquistaram. Tem uma outra coisa que se fala muito pouco para os jovens e para as crianças, que é sobre os jogos de azar. Isso só é falado nas famílias em que existem pessoas que já têm um vício com o jogo ou história de família que no passado alguém perdeu a propriedade da família, os bens da família jogando. Mas a questão é que os jogos de cassino e os jogos de azar em geral são muito perigosos. E a história legal para a gente ter esse gancho e falar sobre isso com os jovens, sempre como eu venho dizendo, né? De uma maneira leve e divertida, você pode contar sobre o Charles Barkley, ou o Chuck, como ele é mais conhecido. Perdeu só no ano de 2006 cerca de 10 milhões de dólares em jogos de azar, em cassinos. Portanto, o legal de você contar é que não importa se você é jovem, se você é velho, se você é rico, se você é saudável, se você é atleta, se você é da cidade grande, de cidade pequena, de um país do hemisfério norte ou do hemisfério sul, não importa. Os jogos de azar causam vícios e causam estragos muito grandes em muitas famílias, na vida de muitas pessoas, com consequências que são realmente importantes. E se não fosse o suficiente da gente falar sobre jogos de azar, né, que são ruins para perder dinheiro, normalmente esses ambientes também levam a outros hábitos que não são nada saudáveis, como fumar, beber demais, acabou se dando super mal. Então você não precisa ter as coisas que os seus colegas na escola têm. Não é isso que faz você ser melhor ou pior que eles. Não é isso que vai determinar o seu futuro. É muito mais importante como a gente planeja e como a gente administra o dinheiro. Então não é só porque a gente quer aparecer ou ter uma imagem para os outros. Então essa história é bem legal para contar e passar vários conceitos para eles. Outra história legal para contar é a história do Michael Jordan, que é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, mas que teve muitas dificuldades na vida dele. Inclusive teve uma questão ali relacionada à família, ao pai. Ele parou de jogar basquete um tempo, foi jogar beisebol, depois voltou. Mas a questão é que o Michael Jordan até hoje é um dos jogadores mais bem-sucedidos financeiramente, inclusive depois da aposentadoria. Vocês sabem que existe a marca do Jordan associada à Nike, ele vende tênis, ele vende roupas, ele vende várias coisas com a marca dele.
ele tem participação em outros negócios também. E o legal é minha ideia, minha sugestão de gancho é você falar que não é porque você tem um negócio bem sucedido que você pode ficar tranquilo e acomodado, você sempre pode dar um passo além. Então ele expandiu os negócios dele sempre dentro de áreas que ele domina, que ele sente, que tem relação com a formação dele, com a história dele, e conseguiu diversificar com essas marcas de roupas, até numa marca de tequila, mas ele tem negócios no automobilismo também e até em games. Outra coisa que eu acho bacana da gente comentar do Michael Jordan é que como é importante também a gente cuidar da nossa imagem, né? Não é só fazer bem um trabalho que a gente faça, mas também cuidar da nossa imagem fora. E uma frase que eu gosto muito: cuidado para não aproveitar demais a juventude agora e estragar o seu projeto de futuro. Não é porque você é jovem agora que você tem o direito de só querer aproveitar num exagero de condição que condene o seu projeto de futuro. Bom, essas são algumas histórias que eu preparei hoje para vocês aqui, mas existem muitas outras. Se vocês quiserem que eu conte mais histórias, conta pra mim, deixa um comentário aqui, que eu posso sim fazer outro vídeo com outras histórias interessantes. E se tiver um assunto que o seu filho gosta, não deixa de me contar para eu poder também preparar um vídeo aqui com dicas e sugestões para você abordar o assunto de uma maneira mais saudável e divertida. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.